Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mundo Invertido e esse agora é seu canal favorito de séries e filmes. Eu me chamo Victor e decidi vir aqui botar minha cara e gravar o primeiro vídeo pra vocês. O canal vai ser focado em teorias, curiosidades, histórias e tudo sobre filmes e séries que eu gosto e que vocês me deem alguma recomendação se tiver alguém assistindo, né? O canal, além de mim, também tem a minha grandíssima mulher por trás das câmeras, me dando todo o apoio emocional que eu preciso. Fala um oi. E fazendo jus ao nome do canal e aproveitando o grande hype de Stranger Things que tá aí no momento, o vídeo de hoje eu vou contar a minha teoria pra tentar responder uma pergunta que tá todo mundo fazendo na internet nesses últimos dias, que é: quem abriu a porta do Will? Lá ele. Caso você não se lembre, na primeira temporada, quando o Will tava correndo do Demogorgon e entra na casa dele, ele olha pela janela e vê uma figura que não parece ser o Demogorgon, que o pessoal na internet ficou falando que era o Vecna. Mas todo mundo sabe que na primeira temporada os Demogorgons sim se pareciam com aquela figura, principalmente por causa da época, dos efeitos visuais da época. Não era uma super produção da Netflix como é hoje em dia, né, pessoal? E que além disso, naquela cena, a porta se abre sozinha com telecinese, que é quando o Will corre pro celeiro, vai tentar pegar a arma pra atirar no Demogorgon, mas o Demogorgon aparece atrás dele e leva ele pro mundo invertido. Pessoal, primeiro a gente tem que lembrar que isso aconteceu no dia 6 de novembro de 1983. E avançando mais na série, conhecendo um pouco mais a história da Eleven e do Henry Crew, a gente vê que esse é o dia que eles iam tentar fugir do laboratório. A Eleven fica esperando o Henry em uma sala, mas ela começa a ouvir muitos gritos e ela vai atrás pra ver o que era, pra ver se o irmão dela precisava de ajuda. E é quando ela começa a encontrar um por um dos seus irmãos mortos. E quando ela chega na sala do arco-íris, ela vê o próprio Henry matando o último dos seus irmãos. A Eleven fica totalmente revoltada e com um grande trauma, e sem saber o que fazer ela começa a lutar com o Henry na sala do arco-íris, e ela consegue com seus poderes jogar ele na parede e mandar ele para outra dimensão, abrindo assim o portal para o mundo invertido. O que a Eleven não sabia e nem ninguém sabia é que naquele momento ela tem tanta força que ela consegue abrir um portal para outra dimensão, que mais tarde descobrimos ser a dimensão X, que é onde habita o Devorador de Mentes. A Eleven simplesmente cria uma ponte entre duas dimensões, galera. A nossa dimensão e a dimensão X, que é a dimensão do Devorador de Mentes, e é pra lá que o Henry é mandado quando ele é expurgado pela 11 no laboratório. O problema é que nessa hora que a ponte é criada, e do mesmo jeito que a Eleven conseguiu jogar o Henry pra lá, o que tá lá também consegue atravessar. E é aí que o Demogorgon consegue sair e vai atrás do Will. E se você acompanha o universo de Stranger Things e você já ouviu falar da peça The First Shadow e também viu os últimos episódios do Stranger Things na Netflix, você sabe que o Devorador de Mentes ele nem precisava da ponte para fazer alguma coisa, para se comunicar com as pessoas no nosso mundo. E foi assim que ele deu os poderes para o Henry dentro da caverna, né? Mas considerando que com a ponte fica mais fácil o contato, o próprio Devorador de Mentes manda o Demogorgon ir atrás do Will. Analisando um pouco mais a série, eu percebi que não poderia ter sido Henry a abrir a porta pela telecinese, considerando que o Will foi sequestrado na mesma noite em que ele foi jogado para a dimensão X. E ali a série já mostrou pra gente que ele ficou vagando dias e dias até encontrar a forma do Devorador de Mentes e dar um corpo pra ela. E galera, pensando que o Devorador de Mentes conseguiu falar com Henry Crew dentro da caverna quando ele era criança, sem nem ter ponte e mundo invertido, agora com a ponte ele com certeza conseguiria manipular várias coisas na nossa dimensão. E isso inclui abrir a porta do Will. Mas por que o Devorador de Mentes iria abrir a porta e o Demogorgon ia lá se não foi o Vecna? O Vecna não tinha nenhum plano pra isso naquela época. Na quinta temporada a gente vê que o plano do Devorador de Mentes sempre foi usar o Henry de veículo. Ele, desde criança, manipulou o Henry pra ele fazer coisas ruins, fazer coisas más e abrir a ponte pra ele conseguir atravessar pra esse mundo. Talvez, galera, talvez ele gostaria de fazer o mesmo com alguma outra criança. E a que o Demogorgon encontrou foi o Will, entendeu? Na quinta temporada a gente vê que o plano do Devorador de Mentes sempre foi usar o Henry Crew como veículo. Ele sempre manipulou o Henry, sempre fez ele fazer coisas más, matar a própria família, deu poderes pra ele, porque ele queria justamente que o Henry abrisse a porta do mundo invertido. Mesmo com o plano do Devorador de Mentes não dando certo, a 11 abriu o portal do mundo invertido. E o Devorador de Mentes agora podia mandar os Demogorgons aqui pra nossa dimensão para capturar mais crianças e ter mais veículos e assim colidir a dimensão dele com a nossa, que foi todo o plano arquitetado
na quinta temporada. Então, galera, desde o começo sempre foi o Devorador de Mentes, sempre foi o Devorador de Mentes que possuiu o Will. Mais pra frente o Vecna conta que ele também usou o Will como veículo para construir túneis, para ser espião, mas sempre foi o Devorador de Mentes. Uma coisa que reforça a minha teoria é o próprio Will. Quando a Joyce esquenta o Will para tentar fazer um exorcismo com ele, sai aquela fumaça preta que é característica do Devorador de Mentes. A gente vê aquela fumaça preta tanto no Will quanto no Billy, que também foi possuído pelo Devorador de Mentes. A gente vê essa fumaça entrando no Henry Crew na quinta temporada, na peça The First Shadow. O Devorador de Mentes estava com o Henry Crew criança, estava lá no sequestro do Will e até quando a 11 abriu a porta de Einstein Rose e criou um mundo invertido. Essa com certeza é uma teoria um pouco viajada e bizarra que eu criei, mas esse é Stranger Things, ela deixou muitas perguntas em aberto. A gente tem que usar nossa criatividade para tentar responder um pouco dessas perguntas, porque a gente sabe que não vai ter Stranger Things tão cedo, né, rapaziada? E você, o que você acha que aconteceu? Qual que é a sua teoria? Você acha que eu tô certo? Você acha que a minha teoria é muito viajada, é muito maluca? Conta aí nos comentários pra mim. Pessoal, quem assistiu até aqui, muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal pra apoiar a gente. É o nosso primeiro vídeo, é o meu primeiro vídeo, eu tô com um pouco de vergonha, não sei muito bem o que falar, não sei se ficou muito curto, se ficou muito longo. Eu preciso da opinião e da ajuda de vocês. Espero que o algoritmo entregue esse vídeo pra alguém, que ele não fique travado em 0 visualizações. Vejo vocês no próximo vídeo, fui!